galera do canal, tranquilo? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Silva e hoje eu queria resenhar sobre uma situação que aconteceu recente. Tava eu com mais alguns colegas de trabalho, depois do almoço, a gente decidiu tomar um café. Vamos tomar uma cafeteria que tem tinha próxima do restaurante. Chegando lá, no balcão que você faz os pedidos, tinha diversos azulejos, diversas placas, né? Com informações sobre cafés diferenciados, vou colocar assim. Como assim diferenciados, Thiago? Tinha a xícara, né? E aí vinha lá café, a porção de café, a porção de leite e a porção de chantilly. Tinha alguns com uísque, com leite de coco. Eram cafés diferentes, cafés personalizados. E aí a gente achou legal, achou interessante, discutiu e tal, escolheu. E aí fomos pedir pra moça, né? Olha, eu quero esse. Aí ela não tem. Tá, e esse? Também não tem. Aí meu colega pediu um outro, também não tinha. Aí eu perguntei, moça, vem cá, qual você tem afinal de contas? Olha, desses aí, nenhum. Porque isso aí é ilustrativo, é decorativo. Pô, ilustrativo, decorativo. Numa cafeteria você tem propagandas, né? De cafés personalizados, de cafés diferenciados, e são coisas ilustrativas. O entendimento que eu tive e que os meus colegas tiveram é que aquilo era propaganda de cafés que eles faziam, que eles vendiam, né? E aí a gente chega no nosso tema, que é a propaganda enganosa, tá? Propaganda enganosa, e aí eu vou falar de um artigo específico, que é o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, tá? Esse artigo 37 ele é bem claro e objetivo. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Bacana? Show de bola. Parágrafo 1º, ele traz a respeito da propaganda enganosa. E ele fala lá: é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, né, mesmo que por omissão, induza o consumidor ao erro, seja a respeito da natureza, da característica, da quantidade, da qualidade e de qualquer outro dado de produto e serviço. Então, propaganda enganosa induz ao erro, né? Traz uma informação falsa, uma informação que não passa a realidade para aquele consumidor. Então, não traduz a realidade. E o consumidor, por ele estar em erro, por ele estar induzido ao erro, acaba adquirindo ou consumindo aquele produto ou serviço. Show de bola? Parágrafo 2º, ele trata da abusividade, da propaganda abusiva. E diz: é abusiva dentre outras modalidades. Então fica a dica que o que está elencado nesse parágrafo 2º, ele não é exaustivo, né? Não acaba. Tem outras possibilidades além dessa, tá? Então ele diz: dentre outras, publicidade discriminatória de qualquer natureza, a publicidade que incite a violência, a publicidade que se aproveite da sua superstição ou da crença das pessoas, né? Aquela publicidade que seja prejudicial, que induza o indivíduo a praticar atos contra a sua segurança ou contra a sua saúde. Bacana? Legal. Então, percebe? A abusividade, a propaganda abusiva, ela possui um potencial lesivo um pouco maior do que a propaganda enganosa, mas ambas são lesivas aos direitos, né, do consumidor. E o parágrafo 3º desse artigo, ele diz a respeito da propaganda enganosa por omissão. Basicamente, ela é bem simples. O que seria? É quando é omitido um dado que é um dado essencial, que é um dado crucial daquele produto ou serviço.
Dado esse que, se o consumidor tivesse conhecimento no momento em que ele for optar, né, por consumir aquele produto ou aquele serviço, ele provavelmente não consumiria, ele não adquiria. Então é um dado que é essencial, que é crucial daquele produto ou serviço que fica omitido. E aí isso acaba influenciando na decisão desse consumidor. Bacana? Show de bola! Então, artigo 37, desculpa, e os seus parágrafos. Parágrafo 1º, 2º e 3º. Fala a respeito da propaganda enganosa. Bacana, Thiago. E o que eu quero destacar é que a propaganda, a publicidade, ela tem uma natureza jurídica de contrato pelo Código de Defesa do Consumidor. Por que contrato? Bom, você tem a oferta, né? Essa oferta, ela será tornada pública, será levada ao conhecimento dos consumidores através de uma publicidade, de uma propaganda, beleza? Show de bola. Disseminada essa publicidade, divulgada essa propaganda, o consumidor, ele toma conhecimento. A partir do momento que ele toma conhecimento, você já tem um efeito vinculativo, tá? Mas a partir dele tomar conhecimento, ele manifesta a sua concordância, a sua anuência com aquela propaganda, com aquela publicidade, você faz o contrato, você, entre aspas, firma o contrato. Percebe? Então eu tenho uma propaganda que, na grande maioria das vezes, retrata uma oferta. Essa oferta, essa propaganda, quando levada ao conhecimento do consumidor e quando ele manifesta a sua anuência, você já firma o contrato. E aí você, quem está oferecendo, quem está ofertando, teria que cumprir aquela propaganda, aquela promessa, aquela oferta. Percebe? Efeito vinculativo, né? Natureza de contrato, a propaganda. Responsabilidade. Não vou adentrar aqui muito nesse tema, porque é um tema que precisaria de um vídeo só para ele. Mas deixo claro que a responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor é uma responsabilidade objetiva, né? Está fundada na proteção do consumidor, está fundada na teoria do risco. Tá? Show. Artigo 66 a 69 do Código, ele trata a respeito das penalidades, das responsabilidades sobre a quem divulga uma propaganda enganosa ou abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Vale a pena dar uma olhada também. Beleza. Thiago, e me deparei com uma situação parecida com a tua, ou tive alguma situação que eu senti meu direito de consumidor, do consumidor ser ferido de alguma forma. O que eu posso fazer? Orientações bem básicas e bem genéricas, tá? Faça um registro, tente um contato inicialmente, sempre na via extrajudicial, que é uma via mais célere, muito mais célere. Então tente um contato com aquele cara, com o produtor, o fornecedor, quem vinculou a propaganda, tente um contato com ele, né? Sempre esse contato seja um contato escrito. Tente uma solução. Caso você não obtenha êxito, faça o registro nos órgãos oficiais, né? Procon, por exemplo. Um site que eu recomendo muito é o consumidor.gov.br, que é um site do próprio governo, que trata a respeito, que é voltado justamente para o direito do consumidor. Então faça esse registro por lá. E aí, se na última hipótese você não tiver sucesso, faça então o contato com o advogado, né? Procure seus direitos e aí ele vai tomar a melhor medida cabível para cada caso. Bacana? Era isso. Uma dica, cara, algo que eu defendo bastante, aí eu tô falando mais para os empresários, beleza? Algo que eu defendo pessoalmente e que o escritório onde eu trabalho a gente tenta disseminar essa cultura, é a advocacia preventiva, a advocacia consultiva, tá? Então, você que é empresário, eu, assim, escuto, né, de alguns clientes que a gente atende, falar, não, mas é muito caro você pagar um advogado para você não ter você não ter problema instaurado. Cara, não é barato. Quando você tem uma advocacia, um escritório, um advogado
consultivo, ele vai te dar dicas, vai te dar o caminho das pedras para você não incorrer em práticas ilícitas ou para você não cometer lesões a direitos dos indivíduos. É muito mais barato isso do que você já ter um litígio instaurado e você ter que contratar um escritório para resolver o seu problema, tá? Você estar em compliance é muito mais barato, muito menos custoso do que você infringir normas e aí ter que contratar um advogado ou um escritório para poder resolver o seu problema, percebe? Então a advocacia preventiva, nesse caso, por exemplo, da propaganda que eu mencionei, se a empresa tiver um escritório, olha, beleza, legal, mas ó, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado, você não pode divulgar isso, você não pode fazer isso se você não for cumprir. Então ajuda bastante. Bacana? Era isso que eu queria falar, era essa resenha que eu queria ter com vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido. Aproveitem, curtam o canal, façam sugestões, comentários, críticas, estamos aí para isso. Desejo a todos uma boa semana, vamos com tudo. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, galera.